Bom, vamos lá. Boa tarde aí para vocês. Estou gravando esse vídeo agora de tarde, né? Então são 3h30. Conversamos aí no último vídeo sobre a definição de progressão aritmética, como determinar a razão de uma progressão aritmética e até como classificar esses tipos de progressões, né? Dependendo lá da razão, se ela é positiva, negativa ou se ela é igual a zero. E aí, dando continuidade, a gente vai para a segunda parte aí de progressões da PA, que seria o termo geral, tá? Então, vamos pegar aqui primeiro a nossa progressão. Eu tenho aí uma progressão aritmética que eu tenho os termos delas aqui, ó. A1, eu tenho aqui o A1, o A2, o A3, o A4 e assim por diante. E tem um termo ali qualquer da minha sequência. Então, por exemplo, esse aqui ocupa a primeira posição, esse termo a segunda, essa a terceira, essa a quarta. E toda vez que eu ver um termo que tiver com o índice n aqui embaixo, eu falo que ele ocupa a enésima posição. Tá? E vamos citar, por exemplo, aqui, se eu tiver uma progressão aritmética 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Tá? O termo geral ele vem para facilitar alguns cálculos aí referente a algumas perguntas a respeito de progressão aritmética. Por exemplo, pelo que a gente viu na aula passada, isso é uma progressão aritmética, porque está sempre aumentando de 2 em 2 de termo para termo. Então eu tenho 5 mais 2 dá 7, que mais 2 dá 9, que mais 2 dá 11 e assim por diante. Eu tenho, por exemplo, se eu chegasse para vocês e perguntasse quem é o A5, o quinto termo, vocês viriam e falariam assim: André, é só pegar o 11 e adicionar 2. Então, o próximo termo, o quinto termo, é 13, né? Nesse caso, onde eu questionei vocês qual seria o quinto termo, o que é mais conveniente? É simplesmente pegar o termo anterior, que era o A4, e somar com uma razão, achei o A5. Né? Se eu perguntasse o A6, é pegar o A5 e somar com 2 e assim por diante. Só que se eu chegasse para vocês e perguntasse qual seria o valor do A237, tá? Então, se eu chegasse para vocês e falasse qual é o valor que ocupa a posição 237 nessa sequência, já não é conveniente fazer um por um. Tá? Então, o termo geral ele vem para nos ajudar nesse ponto. Quando eu quero buscar um termo lá, determinar o valor de um termo na sequência, que está muito lá na frente. Tá? Então, para que a gente consiga determinar esses valores sem que haja necessidade de buscar termo por termo, então, por exemplo, se eu fosse usar o raciocínio de um por um, para chegar no A237, eu precisaria do A6, A7, achar o A8, achar o A9, achar o A10, e não é nada conveniente buscar o A237 dessa forma. Então, qual é o intuito dessa aula? É buscar uma conjectura, uma ideia, a gente buscar uma ideia de como determinar o comportamento de uma progressão aritmética, né, de forma genérica, tá? E determinar qualquer termo de uma progressão aritmética sem que haja necessidade de um por um até chegar no que se quer. Tá? Então, vamos buscar aí umas observações de um padrão de comportamento aí dentro das progressões aritméticas. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos começar. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, achar o A2, e eu estou partindo do A1, tá bom? Quero chegar no A2 e eu estou partindo do A1. Então, simplesmente o que eu preciso fazer? Se eu estou partindo do A1, eu preciso somar mais uma razão. Vocês concordam comigo? Se eu estou do A1, se eu somo mais uma razão, eu chego em quem eu quero, que é o A2. Tá? Então eu sei que o A2 é A1 adicionado a uma razão. Tá? E se eu quiser chegar no A3 saindo do A1 aqui, ó. Então quero chegar no A3, quero descobrir o valor do A3 saindo do A1.
Só analisar. Se eu estou saindo do A1 aqui e quero chegar no A3 aqui, eu preciso simplesmente pegar o A1 e adicionar a ele quantas razões? 2. A1 para o A2 uma razão, mais uma razão eu chego no A3. Então, para chegar no A3, saindo do A1, eu preciso adicionar o A1 com 2 razões. Tá? Eu quero chegar no... não dá para representar, não está representado aqui, mas eu quero chegar no A5 saindo do A1, partindo aqui do A1. Então eu tenho, vamos supor que aqui está o A5, tá bom? Ficou meio apertadinho aí, mas eu quero sair do A1. Então, A1, eu preciso adicionar quantas razões ao A1 para que eu possa chegar ao A5? Então, uma eu chego no A2, 2 eu chego no A3, mais uma razão aqui eu chego no A4, vai ficar bem apertado aqui, e mais uma eu chego no A5. Então, eu tive que adicionar quantas razões ao A1 para obter o A5? Eu precisei somar mais 1, 2, 3, 4 razões. Dessa forma, eu consigo buscar um padrão no que está acontecendo aqui. Ó. Vamos pegar aqui na cor verde. Se eu analisar a posição do termo que eu quero chegar, saindo do A1, eu preciso sempre de uma quantidade de razão aqui, ó, uma a menos do que a posição que eu quero chegar. Se eu quero chegar no A3 saindo do A1, eu preciso de 2 razões. Se eu quero chegar no A5 saindo do A1, eu preciso somar 4 razões. Então vocês conseguem perceber que a quantidade de razões que eu tenho que adicionar ao A1 é sempre uma unidade a menos do que o índice do termo, a posição do termo que eu quero descobrir. Então, seguindo essa lógica, vamos supor que, por exemplo, eu quero achar aqui o A50, por exemplo. Vamos por aqui. Eu quero achar o A50, só que aí eu tenho o valor do A1. Eu quero sair aqui, eu quero partir do A1. Vocês conseguem pensar quantas razões eu tenho que adicionar ao A1 para que eu chegue no A50? Pelo que a gente viu aqui, ó, a quantidade de razões que tem que ser adicionada ao A1 é sempre uma a menos que a posição do termo que eu quero encontrar. Olha, a quantidade de razões aqui é sempre uma a menos do que o termo que eu quero encontrar. Sempre lembrando aí que eu estou partindo do A1. Então, se eu quero chegar no A50, se eu quero determinar o valor dele saindo do A1, então eu preciso adicionar com 49 razões. Tá certo? Então, o que eu tenho? Eu começo a observar a seguinte coisa, que se eu quiser encontrar um termo geral qualquer, então vou chamar aqui, AN é meu termo geral, essa é a representação dele. Partindo do A1, eu preciso somar aí quantas razões? Se para achar o A50 eu precisava de 49, 49 é 50 menos 1. Se para achar o A5 eu precisava de 4 razões, é 5 menos 1. Se eu preciso achar o AN, é N menos 1 vezes a razão. Tá certo? Então, com essa ideia, eu começo a encontrar o que é, qual é uma fórmula aí, através da observação, do termo geral da progressão aritmética. Tá? Então, a gente chegou aí, através de observação, que um termo qualquer ele é igual o primeiro termo mais a posição do termo que eu quero determinar, né, menos 1 vezes a razão. Tá? Então, com essa fórmula aqui, eu consigo achar qualquer termo da minha sequência da progressão aritmética sem que haja a necessidade de ir um por um. Tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui com alguns exemplos. Então, vamos voltar aqui. Então, vou pegar aqui, por exemplo, lembra que eu falei, acho que foi A237, né? A sequência era, vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui, eu tinha, né, que a minha sequência era 5, 7, 9 e por aí vai, tá? E tinha também que a minha fórmula
do termo geral, ela é dada por termo geral é igual o primeiro termo mais a posição do termo que eu quero encontrar menos 1 vezes a razão. Tá? Esse R aqui ficou um pouquinho feio, vamos dar uma arrumada aqui. Vezes a razão. Tá? Então, a primeira coisa, quando você vai resolver a equação do segundo grau, você não determina lá o valor do A, do B e do C lá para começar a montar a sua fórmula de Bhaskara. Então, aqui é praticamente a mesma coisa. Então, olha ali para o termo geral e o que você tem ali já na sequência, 5, 7 e 9, e o que eu preciso. Então, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu queria buscar o A 237? Que foi o que eu comentei, foi o problema inicial que eu comentei com vocês. Olha para a sequência e extrai algumas informações que ela já está te dando ali. Então, por exemplo, na minha sequência eu sei que o primeiro termo é 5. O A237 é um termo que eu quero buscar lá na frente, então eu não sei esse valor. Tá? O A237 ele vai ser o AN. Ele é o termo que eu vou querer buscar. Se eu quero descobrir o A237, eu sei que ele ocupa a posição 237 aqui na minha sequência. Então eu falo que a sequência tem 237 termos. Tá? E a razão, que é o que a gente comentou lá no último vídeo, que é pegar um termo menos o anterior. Ou simplesmente ver ali que a razão está indo de 2 em 2, né? A razão é 2. Tenho então o A1, o número de termos, a posição do termo que eu quero encontrar, que é 237, a razão, e eu quero achar o A237. Então, tenho tudo isso em mãos, então agora eu vou aplicar a fórmula aí do termo geral. Vamos lá então. A237 é igual. O A1, que eu já sei, ele vale 5, mais N menos 1, 237, menos 1, vezes a razão, que é 2. Dei uma subida na serra aí, tá? Tá um pouco torto, mas vamos lá. O A237 é igual. Vamos resolver aquele parênteses primeiro, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui a ordem das expressões numéricas. Parênteses e a multiplicação primeiro, depois a adição. Então eu tenho 236 vezes 2, tá? O que os meus alunos às vezes mais cometem de erro quando chega nesse ponto do cálculo do termo geral? É fazer o 5 mais o 236 primeiro. Não. Lembra lá da quinta série, lá do sexto ano, tem primeiro resolver a multiplicação, depois a adição. Então eu tenho que o A237 ele é igual 5 mais 236 vezes 2 dá 472. Tudo bem? Então, está feita a multiplicação, então agora só cabe fazer a soma. Então, o A vai ficar bem apertado, 237 é 472. Com 5 é 477. Tudo bem? Então, eu achei qual é o valor do termo que ocupa a posição 237 sem que haja necessidade de fazer um por um. Tá? Então, esse dispositivo aqui, essa fórmula, ela é muito prática para determinar um termo qualquer da sequência, ou determinar quantos termos tem uma sequência, ou determinar a razão. Então, depende aí, cada caso é um caso, mas essa aí é uma fórmula importantíssima aí dentro da progressão aritmética, tá certo? Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Então, vamos vir para cá. Aqui, por exemplo, eu quero calcular o 20º termo da PA 26, 31, 36, 41. A mesma coisa que eu falei para vocês, eu quero achar o 20º termo, então eu quero achar o A20. O A20, ele, como ele é um termo lá na frente, ele vai ter que ser
O AN é quem eu quero saber, o A20. Então ele vai fazer o papel do AN lá na minha fórmula do termo geral. Eu sei que o A1, ou seja, o primeiro termo, é 26. Eu sei que a razão aqui é só fazer um termo menos o anterior. 31 menos 26 dá 5. E se eu sei, se eu quero buscar o A20, o valor do 20º termo, a posição dele é 20. Concorda? Então a posição dele na sequência é o 20, ele é o 20º termo. Não que o valor dele na sequência seja 20. Então eu tenho o A1, a razão e o número de termos. Então eu vou lá determinar qual seria o A20. Então vamos lá para a fórmula do termo geral. A20 é igual, lembra lá, o primeiro termo, que é 26, mais n menos 1, 20 menos 1 vezes a razão, que é 5. A20 é igual 26 mais 19 vezes 5. Tá certo? Então, só lembrando de novo, primeiro a multiplicação, depois você adiciona ali o primeiro termo. Então, A20 é igual a 26 mais 95. Tá? 19 vezes 5, 95. 26 mais 95, eu tenho que isso dá 121. Tá? Então, o meu A20 o valor dele é 121. Tudo bem? Então, eu consegui determinar qual é o valor do 20º termo da sequência. Então, eu tenho aqui o A1 é 26, o A2 é 31, 36, 41. O 20º termo lá na frente ele vai ser 121. Tudo bem?